O que é o Grupo Mulheres do Brasil? O Grupo Mulheres do Brasil você faz agora, no dia 8, 11 anos, onde 40 mulheres buscaram compreender como que elas podiam fazer parte dos processos de tomada de decisão. Se somos 52% de mulheres, temos que fazer sim parte da tomada de decisão e não só receber as decisões, seja em qualquer lugar, seja na política, seja nas empresas, seja onde estejam os espaços de poder. E assim fomos nos formando em comitês, comitê de saúde, de igualdade racial, de violência contra a mulher, de refugiados, são tantos comitês e o mundo digital é um comitê porque a gente precisa falar sim de inovação e quando a gente fala de inovação, a gente vai trazendo as mulheres também para novos espaços, também para esse protagonismo. A gente se estrutura da seguinte forma, com 3 inegociáveis que são muito importantes. Somos um grupo político que quer movimentação de políticas públicas para que a gente consiga um país mais justo, mais com justiça social, com diversidade, com equidade. A gente não é contra os homens, mas a gente é a favor das mulheres, então onde que a gente pode fazer essa transformação? E realmente a gente não inventa a roda, mas pega os projetos já existentes. E hoje eu tô aqui sentadinha, porque eu também quero aprender. A partir de amanhã vou apresentar esse grupo de uma forma diferente depois de te ouvir. Muito bem-vinda, então, Lucila Pinto, que é jornalista, a gente se encontrou na ESPM e agora vai estar na nossa casa também contando um pouquinho mais como que a gente pode fazer a diferença. Obrigada, Mundo Digital, sempre traz alguma coisa, a Marlúcia e todo o time, algum projeto, alguma coisa interessante mesmo para a gente aumentar a potência do nosso grupo. Obrigada. Muito obrigada, Pedro. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite do Grupo Mulheres do Brasil para estar aqui, para trazer um pouco do meu ofício e transmitir algumas técnicas para vocês de comunicação que possam ser implementadas no seu dia a dia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com vocês com o que eu preparei para trazer para a nossa conversa. Bem, a gente vive realmente uma era da comunicação. Isso é evidente, o protagonismo da comunicação. Se vocês pararem para pensar, o que a gente mais faz quando a gente está acordado é falar. E, portanto, hoje é uma demanda muito importante para as pessoas, para as marcas, para as empresas, ter uma comunicação que seja assertiva, que seja clara e que todos possam entender. Não sem motivo, o Grupo Mulheres do Brasil vem trazendo esses conteúdos para vocês, temas sobre a comunicação, e dando a continuidade nessa sequência de temas importantes da comunicação, a gente vai falar bastante de treinamento de mídia. Treinamento de mídia é também conhecido como media training, eu não sei se vocês já ouviram falar essa terminologia, é mais conhecido no mercado corporativo, no marketing político, a gente está aí no auge das campanhas políticas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o media training surgiu lá nos Estados Unidos há muitos anos, era uma ferramenta justamente para treinar os políticos para que eles se saíssem bem nos debates, nas entrevistas com os jornalistas, e essa ferramenta foi dando muito resultado até que as empresas, as corporações começaram a ofertar esse treinamento também para os seus líderes, para os seus CEOs, para os seus porta-vozes. E cresceu muito a utilização dessa ferramenta nos Estados Unidos, até que chegou no Brasil. Já tem muitos anos que a gente tem essa ferramenta utilizada aqui, até um certo tempo ela era bem desconhecida, era mais no meio empresarial que se conhecia. Eu faço esse tipo de trabalho já há mais de 27 anos, né, de treinamento e tal, para empresas, para executivos, porta-vozes, atletas, celebridades, enfim. Então, é uma ferramenta muito utilizada, porque tem estudos comprovando que hoje a habilidade da comunicação é a principal habilidade na hora da contratação. As empresas realmente
tem essa exigência hoje para os seus líderes, para os seus representantes, que eles consigam falar bem, expressar bem, porque a gente vive nesse mundo, né, nesse protagonismo da comunicação. O storytelling, ele ficou muito famoso porque as marcas se utilizam muito do storytelling para contar suas histórias, as pessoas para contar suas carreiras, enfim, e para histórias mesmo, utilizadas no entretenimento, no cinema, no teatro, se usa muito o storytelling. Tem duas técnicas que ficaram muito reconhecidas, muito famosas. Uma é a utilizada pela Pixar Filmes e uma outra chamada Jornada do Herói, que foi concebida por um autor que chama-se Joseph Campbell. E aí tem todo um ciclo da jornada do herói e tal. Isso tudo vai estar nesse manual que eu vou compartilhar com vocês. Então, não vou entrar tanto em detalhes nisso, mas assim, para a gente pegar o fio da meada de tudo que vem vindo para vocês, o storytelling, ele, numa síntese, ele tem 4 elementos fundamentais, que vocês podem ver aqui na tela. Então, são os personagens, né? Os personagens, o conflito ou o problema, o obstáculo, a solução para esse problema, para esse conflito, a resolução e a mensagem final. Então, todo storytelling, de alguma maneira, ele passa por essa sequência de 4 elementos importantes. Então, sempre que a gente vai construir uma história, seja para o que for, para fazer um institucional da nossa empresa, da nossa marca, do nosso negócio, se a gente vai contar uma história, utilizando essa arte de contar história encantadora, que é o storytelling, a gente tem que passar por esses 4 fundamentos. Mas aqui, como eu disse, a gente vai treinar mais a fala. Então, eu queria aproveitar um pouquinho e, para a gente aquecer antes de entrar em mais conteúdos, eu queria conhecer um pouco de vocês. Eu sei que aqui tem algumas representantes dos comitês, mas tem mais pessoas também. Então, eu queria... quem poderia se apresentar brevemente e falar um pouco de si para a gente conhecer. Aqui é um campo de exercício da fala, então não se inibam. Eu estou habituada a conversar com todo tipo de pessoas, das que dominam muito a fala, até aquelas que são tímidos, então não tem problema, a gente está aqui para, né? Até ótimo. O medo já começa com o microfone, né? Bom, meu nome é Lene, eu trabalho na área de projetos, né, gestão de projetos dentro da área da saúde. Sou fisioterapeuta não praticante e eu sempre, há alguns anos, né, eu comecei a investir nas habilidades comportamentais, né, além das técnicas, mas focando mais nas comportamentais, e eu sei da potência da comunicação. Porém, eu tenho uma tendência a ser objetiva, e aí às vezes eu acabo aplicando isso na minha fala, né, porque eu acho que as pessoas vão parar de prestar atenção, enfim, vai dispersar. E aí eu acabo encurtando, né, as falas, enfim, as frases. E mais pensando nisso, né, de que as pessoas não vão prestar atenção. Então eu vim para trabalhar isso também, para aprender como, né? Ótimo, ótimo. A síntese é uma grande arte, mas a gente tem que modular tudo, né? Então é importante você perceber, se você não está conseguindo concluir aquilo que você tem para transmitir, não é que você está sendo sintética, você está sendo econômica na sua expressão. Então, a gente tem que modular tudo. Mas ótimo, muito bom saber. Se eu tiver uma câmera acender na minha frente... A luz, né? A luz, e aí eu já fico mais inibida. E eu estou precisando disso, porque eu também estou me lançando numa outra área da minha vida. Eu trabalhei 35 anos na área da saúde e agora eu quero dar aulas online e está difícil para eu começar, porque tem essa inibição quando acende a luz aí. Entendi. Mas isso devagarinho vai soltando, é só você entender aonde é que essa inibição está fisgando você. Obrigada. E muita coisa você pode fazer com o seu próprio celular para se desinibir. Depois eu vou dar dicas. Depois de um ano sabático agora, eu mudei de carreira também. Agora eu conecto empresas para parcerias comerciais, projetos estratégicos, então eu vou me comunicar agora de empresa para empresa, fusões e aquisições, e eu acho que a gente sempre tem que aprender. Já fiz bastante cursos e agora estou reciclando, não mais com profissionais renomados, então por isso que eu estou aqui. E faço parte de 2 grupos no Mulheres do Brasil, um aqui e um em Washington DC. Muito bom, Débora, que ótimo, que ótimo.
A comunicação é essencial mesmo para você, né? Eu me acostumei a estar sempre nos bastidores, né? Então, eu acho que isso acabou sendo uma coisa natural, né? Sim, sim. Então, eu acho que por conta disso também, né? Isso é bem comum, você dá o palco, né? Você cria toda a condição para que as outras pessoas falem. Mas hoje em dia isso mudou, né? Sim. O pessoal de marketing tem que fazer muitas apresentações e tal. Eu tenho pessoas treinando comigo que são da área de marketing, de eventos. Pessoal, eu quis conhecer vocês um pouco mais pelo seguinte. Eu trouxe uma apresentação, mas eu quero ir mais assertivamente naquilo que é o bom para vocês. Eu estou aqui exclusiva para vocês. Então, eu vou modulando e o que for, o que eu acho que posso correr, vou correr para a gente ir mais assertivamente naquilo que eu entendo que seja útil para esse grupo, né? Que já deu para entender um pouco o perfil de vocês. Então, vamos lá. Uma coisa que eu acho bem importante a gente ter essa consciência que eu estava falando para vocês no início. Tem um campo no nosso hemisfério esquerdo que é a área onde está o centro motor da fala. Quando a gente está falando, pensando sobre o que falar, é esse centro motor que está ativo. E quando a gente vai elaborar um texto, quando a gente vai conceber, colocar as palavras no papel, é um outro campo do nosso hemisfério esquerdo que está sendo ativado, que é a área de Wernicke. Essa área é a área da compreensão, da interpretação. Então, uma coisa muito importante que poucas pessoas já se atentaram nisso, porque eu falo para muita gente e as pessoas me dizem, nossa, mas é mesmo? É muito simples e faz toda a diferença. Essa é a primeira dica que eu dou a vocês. Vai fazer uma apresentação, vai falar em público, não é escrevendo um texto imenso que isso você vai estar ativando um outro campo do seu hemisfério cerebral que deve estar para um outro momento. O campo que tem que ser ativado é o da fala. Portanto, você faz lá a sua linha, a sua espinha dorsal do que você tem a dizer, mas você põe em tópicos o que você precisa falar. A coisa mais importante, depois o desenvolvimento da fala que você tem que fazer, as considerações importantes, análise, estatísticas, dados, comparativos, o que mais você tem para fazer. Enfim, você pode fazer uma espinha dorsal da sua fala com 5 itens. E aí você treina a falar isso que você tem para dizer mentalmente e verbalmente, ok? Então, isso é algo bem importante para a gente ter em mente. Sempre se lembrar disso. Quando a gente vai fazer, então, uma história, falar da nossa marca e tal, a gente usa ali o storytelling para fazer essa construção encantadora e tal. Mas para falar em público, a não ser que você vá fazer uma palestra, aí você usa muitos recursos do storytelling, mas para falar em público, para dar uma entrevista, para transmitir uma mensagem, a gente vai precisar usar a síntese, a gente vai precisar sim fazer uma fala assertiva, como você estava dizendo. Você fica pensando se as pessoas vão prestar atenção ou não. De fato, a síntese e a assertividade, elas são mais eficazes para a gente conseguir se comunicar. Então, agora eu vou falar para vocês sobre os fundamentos da comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela precisa ter começo, meio e fim, assim como o storytelling. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Na linguagem assertiva, idem. Ela tem que ser com começo, meio e fim, tem que ser clara, objetiva, assertiva e impactante. Objetiva, para a pessoa compreender. Assertiva, porque você não pode gerar dúvida naquilo que você está falando. A pessoa tem que ter certeza daquilo que você está falando, porque você está falando com assertividade, uma linearidade. E você tem que ser impactante, porque senão fica uma fala que fica solta, não deixa nenhuma marca, nenhum registro. Então, isso praticamente é uma equação do segundo grau, entendeu? Tem que ter começo, meio e fim, tem que ser clara, objetiva, assertiva e impactante. Lembre-se disso sempre, quando você for estruturar a sua fala, a sua narrativa que você vai construir, olha para ela, fala, será que ela tem aqueles 5 pontos que
que são fundamentais, né? A estrutura, será que ela tem começo, meio e fim? Será que ela é clara, objetiva, assertiva e impactante? E aí você vai também ter mais facilidade para se lembrar dessa sequência que você tem que falar se você for usar 5 dedos da tua mão para descrever essa espinha dorsal da sua fala. Bom, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de uma fala que contempla isso. Ela tem começo, meio e fim, ela é clara, objetiva, assertiva e impactante. Observem. Que morei em favela a minha vida inteira e tudo que eu quis na vida era ser um homem rico. Agora, você pode ser rico apenas pela riqueza, como você pode ser rico pela possibilidade que você tem de transformar a vida de outras pessoas para quem você tem o teu discurso direcionado e a tua vida dedicada. Vocês devem conhecer, ele é o fundador da CUFA, que é a Central Única das Favelas, entre outras coisas, Favela Holding, ele criou Favela Data de pesquisa, Instituto de Pesquisa, enfim. É um sujeito que, para mim, a comunicação dele é exemplar, porque ele consegue, em cada situação, usar essa técnica da clareza, da objetividade, da assertividade e do impacto. Vocês percebem que ele começa a fala dele com impacto e termina a fala dele com impacto. Ele fala, isso aí deve ter 17 segundos. Em 17 segundos ele conta uma vida para a gente. Isso é uma grande arte. Então, é a história que eu estava falando para você. Sim, seja sintética, mas ela tem que ter essa linha dorsal, né? E ela tem que, pelo menos, terminar com impacto. Ela não precisa necessariamente começar com impacto, mas que ela termine com impacto, para ficar um registro daquilo que foi dito, né? Então, esse é um exemplo que eu acho muito, muito bom. Bom, aí tem uma imagem dele, para quem não conhece, e é um sujeito que se dedicou muito a falar bem. Eu percebo, e já tive até conversas com ele, não é algo que é dom, não. É algo que foi musculatura, né? Musculatura desenvolvida. E como ele fala bastante, ele é muito convidado para eventos, fóruns e tal, e ele fala muito com os jovens, então ele treina muito a comunicação dele e eu digo para vocês, tecnicamente, a fala dele é exemplar. No rádio, na TV, presencialmente e tal. Então, prestem atenção na fala do Celso Attaíde. É um bom exemplo para vocês observarem e analisarem, ok? Vou seguir, vou mostrar mais um vídeo também de uma linguagem muito assertiva. Vejam. Há 19 anos, comprou 500 hectares. Eu estava trabalhando e um produtor aqui vizinho chegou e falou para mim: Cícero, tem uma propriedade vizinha da minha, o senhor está vendendo, ele mora em Brasília, ele não quer mais mexer aqui, ele quer vender a propriedade. Foi a oportunidade ímpar que eu tive na vida. 12 segundos tem essa fala, gente. Não contou uma vida aí também? Primeiro que teve o off do repórter antes, mostrando o maquinário dele. Você já entende que é um produtor rural que está muito bem sucedido, porque só aquele maquinário que ele tem, mas ele contou em 12 segundos como que essa oportunidade da vida surgiu. O vizinho tinha para vender e tal. Então, o poder da síntese é isso. Aqui, essa tenente, eu percebo que ela fez curso, mas ela ainda não está tão confortável nessa fala. Vejam, como ela fala quase sorrindo, o objetivo dela é destacar o sucesso da operação e depois ela percebe que ela está falando de uma coisa muito delicada, ela modula um pouco, mas ainda assim, vejam. Notícia para vocês muito específica, que é que o último corpo que a gente precisava retirar das ferragens do avião, ele já foi retirado. Então, as 62 vítimas já foram retiradas do interior da aeronave. Alguns corpos ainda precisam ser deslocados até o IML, então eles estão aqui reservados para que em breve a gente possa realizar esse comboio e eles serem encaminhados. Mas a notícia principal mesmo que eu vim trazer para vocês é que os 62 corpos já foram resgatados da aeronave, que é uma notícia que a gente esperou para dar desde ontem, e assim, com muita alegria e de certa forma respeito, né, logicamente, que a gente veio trazer essa notícia para vocês. Então, o que acontece? Ela está treinada, ela foi treinada. Eu percebo tecnicamente que ela foi treinada, mas ela ainda não se apoderou
desse treinamento. Então, ela não conseguiu modular a empatia dela, o que ela está falando. Outro dia, eu vi... Não cabe, não cabe. Veja, mas ela tem um treino, ela tem uma dedicação, ela ainda não encontrou a autenticidade dela, ela é muito jovem, então ela precisaria de mais dedicação para se conectar com a dor das pessoas. É isso que a gente precisa fazer. Quem está nessa linha de frente, quem está na área de saúde, tem que ter esse cuidado de se conectar, né? A gente tem que ter a empatia na hora da nossa comunicação. Então, isso aconteceu com ela, eu pude perceber que realmente ela não estava... E os repórteres estavam com o rosto assim, né? Meu Deus do céu, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Então, é muito importante estar alerta. Muito importante estar atento e olhar para tudo que você tem para falar, para tudo que você tem para transmitir. Agora, tem muita gente que pensa que falar bem é dom, né? Falar bem já nasce com a pessoa. Pode até ter isso, mas é raro, é muito raro. Todas as pessoas que eu conheço foram lá construir a sua musculatura da boa fala, da fala assertiva. Aqui tem um exemplo, 2, aliás, né? Falar em público é um dom natural? Isso é um mito. Na verdade, o Barack Obama se dedicou muitíssimo ao media training. Eu fui a um congresso de treinamento em Washington, D.C., e lá, em Washington, D.C., lá eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas da equipe que faziam um treinamento com ele, um media training com ele, através de uma diplomata brasileira, que essa diplomata falou, eles fazem aqui com o presidente o que você faz lá no Brasil e tal. Ele fazia com muita frequência os treinamentos sobre os mais diversos temas que ele tinha que versar. E com isso, esse homem, ele virou assim, um dos dos mais influentes comunicadores da sua era e foi considerado o maior orador da história dos Estados Unidos, mas com muita dedicação, com muito treinamento e tal. Então, ele é um grande case. O próprio Churchill também, que sofreu de gagueira e de insegurança quando na juventude, ele teve que superar essa barreira, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele recorreu a um mestre, alguém indicou para ele, alguém levou para ele um mestre em oratória e ele se preparou e conseguiu, durante a Segunda Guerra Mundial, ser considerado um orador inspirador. Aí outros exemplos também importantes, o Steve Jobs é um mito também que ele quebrou, né, de que falar bem é falar muito. Não é falar muito, é falar com assertividade. E ele ficou famoso por discursos bastante curtos e direto ao ponto. E há essa pesquisadora que eu admiro muito, que é a Brené Brown, ela é uma das pessoas mais assistidas no TED. Ela destaca muito a importância da autenticidade na nossa fala, né? De você ser genuíno naquilo que você fala. Então, isso também é muito importante, né? Aquela moça lá que é a tenente, faltou autenticidade, faltou uma situação genuína. Ela é muito jovem, ela vai se desenvolver, vai passar por tanta coisa, certamente, mas assim, a imaturidade ainda da vida não trouxe a ela essa conexão com a autenticidade, com o que é genuíno. Enfim, então a comunicação realmente é algo que a gente tem que suar a camiseta, como se diz por aí, entendeu? Tem que se dedicar. Ninguém vai na academia e ganha músculo de uma hora para outra, né? E, aliás, você treina, fica uns meses sem ir, o que acontece? Meu Deus do céu. Perde tudo? Então, a musculatura da fala também é semelhante ao que a gente tem na academia. Enfim, nós passamos a ser potencialmente entrevistados e entrevistadores. A nossa conexão com a comunicação é o tempo todo. A gente está falando, está entrevistando, está interagindo, então a gente tem que também procurar versar sobre esses dois lados. O lado de você dar a entrevista, o falar, o se expor e também perguntar, também interagir, também moderar uma conversa, enfim. A gente tem muita exposição, né? A gente pode estar em todas
possibilidades de exposição, que são ilimitadas, eventos, webinars, vídeo, YouTube, entrevista online, você às vezes tem que fazer um pitch. Então, hoje as pessoas estão muito expostas realmente, e a gente tem que... stories, para quem está começando uma nova carreira e tem que, né, vencer esse... Bom, importante também na nossa comunicação, pessoal, é a nossa linguagem não verbal. Se vocês notarem, a gente fala mais com as nossas expressões, com o nosso gestual, com a nossa voz, do que com as palavras. 55% do que é percebido pelo outro é através da nossa expressividade, dos nossos gestos e tal. Pessoas que ficam muito nervosas falando, que ficam muito agitadas e tal, elas transmitem insegurança, um nervosismo, agitação. Pessoas muito lentas também desestimulam as pessoas. E 38% tem a ver com o nosso tom de voz. Por isso que é importante a gente abrir o nosso diafragma, respirar e procurar falar com assertividade. Exercitar esse poder da nossa voz. Todo mundo tem boa voz. É só encontrar essa força do nosso tom. E isso depende muito também da nossa respiração. A gente tem que estar respirando para falar, para realmente a potência da nossa voz ela atingir bem a outra pessoa. Se a gente fala também gritando, fala muito alto, fala muito... a gente também já cria uma barreira na compreensão do outro. Então, 7% apenas são as palavras que a gente fala. Às vezes você ouve umas palavras que você nem conhece, mas com toda a expressividade da pessoa, o tom de voz, você captura o que ela está querendo transmitir. Então, a gente tem que cuidar muito, muito, muito do nosso gestual, da nossa postura, as nossas mãos. Muitas vezes as pessoas exageram muito com as mãos, né? A mão, eu sempre brinco que a mão, ela tem que ser como a batuta do maestro, né? Ela tem que estar em sintonia com aquela orquestra, com o que a gente está falando. Se a gente está falando uma coisa que exige que a gente tenha que a gente use as nossas mãos para ser didático, explicar naquela etapa, a nossa mão ela tem que ser a nossa segunda fala. Ela não pode ser mais protagonista do que o nosso conteúdo, do que a nossa fala. Ela tem que estar numa harmonia, porque a gente não está olhando diretamente na mão, mas a mão ela tira a nossa atenção quando ela está demais. Quando a gente está olhando para a comunicação de uma pessoa, a gente está basicamente nesse campo aqui. Por isso que na televisão os enquadramentos das entrevistas são nesse plano aqui que a gente chama de plano médio, plano americano. E a prioridade do olhar é no rosto. E dentro do campo do rosto, a gente olha mais para os olhos e para a boca. Então, a gente tem que cuidar disso e quando a gente vai falar, seja para um vídeo, seja para a televisão, seja no palco, até interagindo com o outro, defendendo um projeto, a gente tem que olhar para toda a postura do nosso corpo. O nosso corpo todo está falando. A gente tem que olhar desde a ponta do dedão do pé até em cima, sem aquelas pernas jogadas para o lado, mão no bolso, mão para trás. A gente tem que estar em harmonia aqui, falando com o nosso braço, sem espalmar demais a mão, sem abrir demais, muito para cima, demais embaixo, na região pubiana. A nossa mão tem que estar aqui, o nosso braço tem que estar aqui, 90 graus, ele tem que ser agradável, ele tem que estar em harmonia com a nossa fala. Isso é uma das coisas mais importantes. Por isso eu peço que vocês se atentem, quando forem falar, o gestual. O gestual das mãos, o gestual do olhar. Pode perguntar. Eu já ouvi dizer que uma mão no bolso passa a ideia de estar à vontade. Procede, não? Não está certo. Não está certo. Seja para o palco, aqui, que eu estou falando, estou transmitindo uma mensagem, ou para uma entrevista que eu estou com a câmera aqui, estou me posicionando, eu tenho que estar com uma postura equilibrada. As pernas, o corpo precisa estar em alinhamento. Todo o alinhamento do corpo aqui, pescoço. A pessoa que fica com o pescoço torto, ela transmite dúvida. O ombro. A gente tem... A gente tem que estar alinhado. A pessoa que fica com a mão no bolso no palco falando, ela transmite uma mensagem de displicência, de descaso. Então, a mão, ela tem que estar aqui. A mão, ela tem que ser sua grande companheira da sua fala. Ela tem que estar em harmonia com o que você está falando. E não no bolso, nem para trás
e jamais de braço cruzado. As empresas cometem uma falha por não saberem que é muito comum. Sabe o livro da empresa ou as fotos do site? Você tem 10 executivos, todo mundo assim. As executivas idem. Então, tem tantas posturas que o corpo pode fazer, né? Inclusive a mais normal possível, que é essa, e você olhar e tal, ou um outro gestual com as mãos e tal, as pessoas cruzam, né? Isso é defesa. E quando o outro te olha, ele tem uma leitura de que você está com a sua comunicação fechada. Então, não é uma postura que eu recomendo. Tem outras posturas. Olha como ela está com uma postura elegante. A mão, né? É que ela é do a nossa. É isso. Os ares. Mas, enfim, então a gente precisa cuidar disso. Não só as mulheres, como os homens também. Os homens, em entrevista, muitos executivos vão para entrevista ao vivo, ficam com a perna muito aberta, né? Não é elegante, a câmera está ali capturando você, ou no palco também. Tem posturas que são mais favoráveis. Então, isso é muito importante. Cuidem muito da sua postura, invistam nisso, porque é bem importante mesmo. Na comunicação, há 2 entidades que você tem que sempre cuidar, proteger e defender. Uma é a sua carreira, a sua trajetória de vida, a sua persona, que você está construindo para você, e a outra é a marca que você representa, o negócio que você criou, se você é empreendedor, ou a empresa que para a qual você trabalha. Então, você tem que cuidar muito dessas 2. Vou ficar de olho aqui no horário. Você tem que cuidar muito dessas 2 entidades, elas são essenciais na sua vida. Agora eu vou falar um pouco mais de posicionamento nas mídias sociais, e eu acho que aqui também é uma coisa que bastante relevante nos dias de hoje. Eu trouxe aqui algumas informações que eu queria dizer para vocês, mas assim, basicamente, hoje, os líderes, eles são mais valorizados e respeitados pelos colaboradores quando eles se dispõem a falar nas redes sociais. Se acontece alguma crise pública, por exemplo, envolvendo a empresa, os colaboradores valorizam e respeitam muito mais aquele que também se posiciona nas redes sociais para esclarecer sobre aquele fato. Mas, assim, o que faz com que os colaboradores respeitem é que esse líder ele tenha cuidado com o que ele fala, que ele cheque as fontes do que ele vai falar, porque como ele é um líder, as pessoas querem ter confiança de que o que ele está falando é verdadeiro, não é fake news. E hoje você tem órgãos que te permitem fazer checagem de tudo, né? Com o tamanho, o crescimento das fake news, você tem como checar. Tem uma que chama-se aosfatos.org, que você checa lá se isso é verdadeiro, não é. É utilizado por todos os jornalistas. Então, os líderes precisam checar aquilo que eles vão replicar. A outra coisa, é muito importante que os líderes se humanizem um pouco nas redes sociais e tem uma regrinha do 80-20, ou seja, 80% de coisas ligadas ao trabalho, ao corporativo, ao conhecimento, e 20% que ele se humanize um pouco, mostrando um pouco quem ele é, a vida dele, a família dele. Então, essa fórmula 80% contra 20% é algo a ser utilizado por todos nós, na verdade. Hoje isso é muito importante. As pessoas querem saber da vida, porque eu conheci você, a sua carreira, o seu trabalho, mas eu também quero saber quem é você. Aquilo que você falou, você quer conhecer o caráter da pessoa, você quer conhecer os valores daquela pessoa, os propósitos daquela pessoa. Então, a gente conseguindo modular isso é bem importante. Outra coisa também que é muito ruim e que um líder não deve fazer de maneira alguma é ostentar, mostrar ostentação nas redes sociais. Tem que respeitar que o nosso país é diverso e a gente tem desigualdade social e você tem colaboradores que passam uma dificuldade imensa, né, para conquistar algumas coisas e a ostentação é absolutamente desnecessária e não deve ser utilizada. A outra coisa também além de checar as fontes e tudo mais, não dar voz a haters, né? Pessoas que ficam ali fomentando
discórdia. Um líder também deve tomar muito cuidado com posicionamento político, deve tomar muito cuidado com posicionamento preconceituoso ou racista ou críticas destrutivas à mulher. Então, hoje, a sociedade está se transformando muito nesse sentido e o líder, para ele ter respeito também dos colaboradores e de outras empresas e de outros líderes, ele tem que tomar esses cuidados. Aqui eu vou mostrar um exemplo que provavelmente vocês viram, que é um mau posicionamento no digital, o impacto que isso teve para um cara que é dono de uma escola de formação superior. Cheio de mulheres, né? A maioria dos alunos são mulheres. Sim. 53% dos brasileiros são mulheres. É um número bastante relevante. Alto. Bom, eu não vou detalhar muito, porque o nosso tempo exige que a gente agilize. Enfim, então, como ele se prejudicou nesse processo, a empresa também que ele ajudou a criar. Aqui também uma executiva é demitida por postar piada racista no Twitter, isso aconteceu em Washington. Uma outra também, a justiça confirma a demissão. Como? A anterior, ela era empresa de comunicação. Exatamente. Nossa, como é que dá para entender isso? Ainda, né? Exato. Justiça também confirma a demissão por justa causa de mulher que fez comentário racista à colega. Enfim, lembrando que a sua imagem é seu código, é sua marca, é a sua narrativa. Então, o que você transfere disso também para o seu negócio, para a sua carreira. E aqui eu vou fazer uma passagem bem rápida sobre algumas dicas de dress code para todo tipo de mulher, para todo tipo de corpo. E assim, o que funciona hoje, a gente está vivendo mais, depois da pandemia, um look, um figurino mais casual, né? Então, mais casual. Então, vamos lá. Aqui é um dress code para trabalho, para distintos biotipos, que você pode potencializar sua beleza e destacar sua beleza com vários estilos. E hoje a moda está muito mais democrática. Você tem coisas bonitas para todos os bolsos. Você pode, com criatividade, hoje tem referência, tem Pinterest para você se inspirar, mas realmente, quando você investe na sua aparência, quando você encontra um estilo autêntico, você transmite uma mensagem mais completa, não só na sua fala, como também no seu gestual. Maquiagem, aquilo que eu estava falando para vocês, para vídeo, para televisão, para foto, menos é mais. Você vê que é uma coisa suave, é uma beleza que faz um ajustezinho, um corretivo, mas que destaca a beleza sem excessos. Enquadramentos no online é bem importante. O brasileiro tem o hábito de fazer um enquadramento muito fechado, plano muito fechado, e às vezes fica com a mão, né, fazendo uma reunião horas, a mão fica gigante no vídeo. Então, a gente pode fazer um enquadramento um pouco mais aberto, recuar um pouco mais e ter uma abertura melhor, encontrar ali na sua casa uma luz que te valorize, uma luz que ilumine um pouco o seu rosto, pode ser uma luz natural, pode ser um ring light, nunca ter uma porta atrás da sua gravação, porque você pode estar fazendo, alguém abre uma porta. Uma janela lateral é sempre bom, que entre uma luz bonita, uma luz fluida. Se arrumar um pouco, né? Outro dia eu estava fazendo um treinamento para uma pessoa e, nossa, foi complexo. Ele se esqueceu que ele estava de cueca na parte de baixo, ele se levantou. Lá. Eu falei, não vi nada. Mas, enfim, então, mesmo quando você vai estar online, você precisa cuidar disso, porque às vezes um vento, um bichinho que vem, você vai tomar uma atitude, você está ali exposto. Hoje as pessoas trabalham muito online, né? Então, não custa nada, né? Se arrumar um pouquinho, como é que é? Esquecer a câmera ligada, falar besteira, né? Exatamente, não custa nada você se arrumar um pouquinho, você se ajeitar. Nós, mulheres, somos vaidosas, cuidar um pouquinho do seu visual e orientar os nossos parceiros, filhos também sobre isso. Pois não. E cores para você no vídeo? Olha, no vídeo, é muito boa essa sua pergunta. Cores
marcantes são muito bonitos. Por exemplo, um tom de verde assim, um cinza. As cores, feito blocos, elas são muito boas, desde que você harmonize com o ambiente e tudo mais, tem uma boa iluminação. O que não funciona para vídeo são coisas muito, muito poluídas em termos de imagem. Então, muita estampa. Por exemplo, você está super elegante com a roupa que você está usando. Ela é um off-white e o preto. Mas se você tivesse com essa parte de baixo na parte de cima, para o vídeo não ficaria tão bom. Mas como você está em cima, está super elegante. Você está no off-white e o preto. Você entendeu? Por mais que seja bonito e elegante, mas aqui na parte de cima fica poluído. Então, muitas listas, muito xadrez, muitas bolas, muitos elementos te roubam a atenção. No vídeo, menos é mais. Um pouco de pele é sempre bom. Um pouco de pele no braço, né? No vídeo, você deixar um pouco de pele. Né? O cabelo, nós que temos cabelo, temos que tomar cuidado para o cabelo ter o mesmo volume de um lado e de outro. Não tá aquele cabelo que tem todo um volume para um lado e o outro está desajeitado. Não deixar o cabelo vir muito no colo. Né? Afastar, organizar. São coisas para buscar a harmonia. Para o vídeo, para essas reuniões online, ter lá o seu copinho de água elegante e tal, tomar água de forma elegante também, né? Não é aquele balde que você fica tomando o tempo inteiro. A gente tem que ter elegância para tudo, e é para o homem e é para a mulher. A gente vive hoje muito na telinha, então a gente tem que cuidar com essas coisas. E agora eu queria fazer o seguinte, nós vamos agora ficar em pé, e a gente vai fazer um pitch de venda. Cada um vai ter que fazer a venda que quiser. Antes de a gente fazer, quando a gente fica muito tempo parado e ouvindo, a gente tem uma tendência a ter um pouquinho de sono. Tem uma coisa muito boa que eu aprendi com uma mestra e ensino para todo mundo. Eu, quando tenho assim uma certa sonolência, ou vou me apresentar e tal, para eu ficar com o meu cérebro bem ativo, eu faço essas batidinhas aqui, que é o ponto do karatê. Isso aqui dá uma ativada, é muito bom, quando a gente está meio sonolento, para dar uma acordada e tal. Bater palma também é muito bom. E eu vou bater palma para vocês. Não, para vocês. Então, aqui na quinta-feira, buscando o autodesenvolvimento, eu acho fantástico. Eu queria que vocês levassem algo prático para vocês praticarem na frente do espelho, com o seu celular, com o seu vídeo, enfim, que é uma prática para a gente fazer um pitch de venda. Você vai vender o que você quiser, você pode vender seu produto, você pode vender o instituto, você pode vender o grupo, você pode vender o que você quiser, ou você sendo contratado. Eu vou te explicar. O pitch tá tão comum para mim isso. O pitch é um discurso curto, muito curto. Ele é um discurso de elevador. Imagina que você tem um grande apreço pela Fernanda Montenegro. Você vai num médico, por exemplo, e você encontra com a Fernanda Montenegro descendo o elevador junto com você, porque ela também estava ali fazendo alguma coisa naquele prédio. E você quer interagir com ela, não ficar ali abobada, sem falar nada, tal. Você quer falar alguma coisa que seja relevante. Você tem o tempo da descida do elevador, que é mais ou menos por volta de 26 a 30 segundos, para falar alguma coisa importante. Você pode falar o que você quiser. E isso ficou conhecido como pitch de elevador, ou discurso de elevador, porque é muito rápido. Imagina, você tem que se vender num pitch para uma vaga de emprego, você encontra ali o CEO de uma empresa com quem você quer falar, e você está cara a cara ali com... A maioria trava. A maioria trava, não fala nada, ou fala bom dia, né? Boa noite. Mas, poxa, está ali a oportunidade na sua frente, por que não? Então, o que eu ensino para as pessoas é que quando você vai preparar um pitch, você lembre dos seus 5 dedos de uma mão e você coloca uma informação importante em cada dedo, para você falar 30 segundos. Se você vai falar 1 minuto, 60 segundos, você põe subtópicos em cada um. E aí você tem 10 tópicos e você consegue falar em 1 minuto. Vou só colocar aqui um slide para a gente pensar na estrutura de um pitch, tá? Deem uma olhada aqui. Então você se apresenta,
você descreve o problema ou a solução, né? Ou você apresenta a solução, você oferece a sua oferta de valor e adiciona uma chamada à ação. Por exemplo, você toparia um café comigo essa semana, alguma coisa assim? Então, isso é um pitch para você, um pitch de elevador é infalível para você ter uma abordagem com a pessoa, esse mini discurso. Aí sim, pegar papel e caneta e fazer os tópicos. Assim, que empresa que eu quero? Eu quero trabalhar em qual empresa? O que ela precisa? Onde que eu posso ser a solução? E aí você tem uma outra venda sobre você mesmo. Sim. Entendeu? Exato. Se você traz uma pergunta aí, você consegue engajar melhor a cabeça da pessoa ali. Se você traz e fala, eu sou a Lê, sou arquiteta, papapá, e eu vejo que vocês são uma empresa jovem, que vocês têm muitas pessoas atuando aqui dentro e tal. Vocês pensam em algum tipo de alteração no layout? Isso é uma coisa que está no radar de vocês? Você abre um diálogo. O dedo em riste é algo que sai naturalmente, mas ele não é bonito no vídeo. Ao invés disso, isso muda tudo. Ótimo, ela fez um bom pitch, pode amadurecer um pouco mais essa fala, ela pode ser um pouco mais quente em alguns pontos, pode trazer uma pitada mais cativante no que o mercado está precisando, como montar o time e tal, porque aí você tem um elemento forte para levantar isso, entendeu? Quando a comunicação está um pouco prolixa, ela não instiga a curiosidade da pessoa. Você deu muitas informações num curto prazo de tempo e numa fala enxuta. Então é importante você pensar o que aí, de tudo isso que eu falei, é a coisa mais instigante. Fala para mim, de tudo que você falou, qual é a coisa que você acha assim que vai chamar a atenção de todos nós aqui? Uma coisa. Gente, eu tenho um negócio que... que vai mudar o seu atendimento como terapeuta integrativo. Pronto. O que é que você tem que vai mudar o atendimento? Uma metodologia de trabalho. Eu tenho uma metodologia que vai fazer você vender o seu trabalho integrativo de uma maneira que você nunca imaginou. Seria uma coisa mais ou menos assim? Então, você tem que pegar a ponta, a parte mais importante do que você tem para falar e botar o holofote nela. Porque senão você dá muitos elementos, a pessoa fica com tudo e com nada. Entendeu? Mas acho que você pode potencializar justamente isso que você tem. Você é uma pessoa empática, você é simpática, você é agradável e você é envolvente. Então, acho que a sua fala tem que ir por esse caminho. E aí, o que você tem que dizer, você tem que ter ali 5 tópicos do que você quer transmitir e falar nesse seu tom. Porque a autenticidade é uma coisa muito valorosa hoje. Você ser genuíno naquilo que você fala. Eu sou Alexandra Segantin, eu trabalho para que mulheres possam estar no lugar que elas quiserem estar. E a comunicação é essencial. Precisa de treinamento, precisa de conhecimento. Lucila Pilinto pode ajudar você. Siga a Lucila Comunica no Instagram. Nossa! Foi demais, maravilhoso. Eu saí daqui assim, renovada com as ideias, com a palestra, com as dicas que ela deu. Realmente fiquei encantada com ela. A palestra da Lucila foi muito legal. Ela trouxe muitos pontos importantes. Essa parte de como tudo se harmoniza, o espaço, a roupa, o cabelo. São coisas que no dia a dia a gente não presta atenção, mas que faz todo sentido quando a gente vê aqui na palestra. Porque são muitas dicas, muitas informações, muito conhecimento da Lucila que vai agregar para as nossas vidas, para o que a gente vai fazer daqui para diante. Foi sensacional. Foi uma das melhores palestras que eu tive a oportunidade de ouvir e participar no Grupo Mulheres do Brasil. O que eu tenho para dizer? Basicamente é que eu espero que tudo que a gente fez aqui hoje seja útil para vocês e que vocês possam praticar. Todo o aprendizado, ele, pequeno ou grande, ele fica com a gente, mas a gente tem que colocar ele em prática, a gente tem que
colocar ele na nossa vida, no nosso contexto. Então, eu espero que vocês coloquem essas informações todas que a gente teve aqui hoje no contexto de vida de vocês, pratiquem e melhorem a sua comunicação. E se quiserem orientação, dicas, eu estou fazendo isso lá no meu Instagram, mas também vou deixar aqui os meus contatos para que vocês possam, eventualmente, mandar vídeos para mim que eu possa analisar. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês se tornem os seus melhores, as suas melhores protagonistas. Então, é para isso que a gente se reuniu aqui nessa noite. Para vocês também.